som de Itaenga que o Brasil conhece. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece. Fique bem informado com Júlio Filho, informando você aqui no seu programa Itaenga Notícias. Bom, minha gente, estamos com ela já. Ela que chegou aqui no nosso programa dentro da pontualidade, como sempre, a doutora Flávia Spinelli, que é a secretária municipal aqui de saúde do nosso município. Doutora Flávia, como é que você está? E a batalha continua, né? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes aqui de Lagoa de Itaenga. Quero mandar uma boa tarde especial a todos os profissionais de saúde aqui do município que estão junto comigo nessa árdua batalha, né? A batalha ela não parou. O Covid-19 ele continua, né? Aliado ao Covid, a gente tem outras batalhas, né, que também estão presentes nesse momento. Então a gente está num período de influenza, né, que é o vírus da gripe. A gente está num período de dengue, chikungunya. Então são dias difíceis quando a gente fala de saúde. E muito mais no momento que a gente está passando por essa pandemia, onde a gente tem hospitais superlotados, onde a gente tem, infelizmente, pessoas ainda desacreditadas da gravidade desse vírus, da gravidade dos dias que a gente está passando. E a partir do momento que a gente tem pessoas desacreditadas, a gente tem pessoas que propagam essas doenças, né? Porque vírus é algo invisível, é algo que a gente não consegue ver, né? Todo mundo está cansado de saber quais são os cuidados que a gente precisa tomar. E um dos essenciais é o uso de máscara, né? Mas, infelizmente, a gente tem muitas pessoas desacreditadas desse uso, que não estão fazendo o uso correto de máscara. A gente vê muita gente na rua sem máscara. Ontem mesmo a gente retomou a nossa batalha com a saúde de fazer entrega de máscara aqui no comércio local, onde a gente vê muita pessoa circulando sem máscara na rua. Infelizmente a gente vê muitos proprietários, funcionários do comércio em geral também sem máscara. Às vezes tem máscara no estabelecimento, mas as pessoas não usam ou estão utilizando de maneira incorreta, com a máscara com o nariz do lado de fora ou então apoiada aqui no queixo. E isso faz com que, infelizmente, essas pessoas se contaminem e vá propagando o vírus a outras pessoas. Então, continuam sendo dias difíceis e, aliado a eles, esses outros vírus traz dias realmente preocupantes, não só para a saúde de Lagoa de Itaenga, mas em geral. Ô, doutora Flávia, os nossos heróis, que são as pessoas que trabalham com saúde em nosso município, todos já estão inteiramente imunizados? Tomaram já as 2 doses de vacina? Alguns poucos profissionais que entraram agora há pouco falando da Secretaria de Saúde, né, ainda não foram imunizados com a 2ª dose, mas porque realmente está respeitando o período determinado para a vacina que tomou, né? Mas a gente já abriu há bastante tempo a vacinação também para os profissionais que trabalham na linha particular, né, aqui no nosso município. Então, clínicas, óticas, laboratórios, farmácias. Essas pessoas também foram contempladas e poucas delas também estão aguardando o período da 2ª dose, né? A gente teve aquele problema geral com a vacina Coronavac, né, que teve uma falta, não só aqui em Lagoa de Itaenga, mas em todo o Brasil. Mas hoje aqui no município já está normalizado. Quem tinha a sua 2ª dose para tomar e procurou a unidade básica de saúde já fez, né, a sua 2ª dose. Algumas pessoas ainda faltam tomar, não são profissionais de saúde, são idosos, que a gente já fez busca ativa, já foi atrás desses idosos e alguns poucos ainda não tomaram a sua 2ª dose porque a gente não encontrou. A pessoa viajou, a pessoa saiu no momento que a gente estava fazendo essa busca ativa, mas a gente tem essa vacina guardada para assim que possível, quando a gente conseguir contactar essa pessoa, né? E a gente aproveita até aqui o momento para fazer um apelo. Se você está com a sua 2ª dose da vacina Coronavac atrasada, procure a sua unidade básica de saúde
para poder fazer o agendamento, porque a gente está com a vacina disponível. E no momento estão sendo aí vacinadas, né, as pessoas que têm comorbidade, doutora Flávia. No momento, que público você destaca aí que precisa se vacinar, faixa etária? Fique bem à vontade. Hoje a gente trabalha com 3 públicos para a vacinação de Covid. São as gestantes, né, que a gente recebeu um quantitativo da vacina Pfizer, que é a vacina que foi estudada e mais indicada e disponível no momento aqui no Brasil. Então, a gente recebeu um quantitativo de 60 doses de vacina Pfizer, onde a gente fez a aplicação em gestantes e puérperas, que são aquelas mulheres que pariram até 45 dias. Então, a gente recebeu 60 doses, já utilizou 60 doses. Estamos aguardando receber uma nova remessa para dar continuidade às gestantes e puérperas que ainda não foram vacinadas. Então, esse é um público que está sendo imunizado contra a Covid, né? Gestantes e puérperas. Outro público são as pessoas de 18 a 59 anos que têm algumas comorbidades, que são elas: obesidade mórbida, que muita gente às vezes tem dúvida o que é obesidade mórbida. Existe um cálculo que a gente chama do IMC, que é o índice de massa corpórea do nosso organismo. Então a gente faz um cálculo de altura vezes peso e ele dá um número relativo. Então, se a pessoa tem um índice acima de 40, ela está considerada como obesidade mórbida e ela tem um risco elevado para ter complicações se assim adquirir o vírus da Covid. Então, pessoas com obesidade mórbida de 18 a 59 anos, elas podem se vacinar. E como é que eu sei que eu tenho obesidade mórbida? Eu sou obeso, né? Estou acima do meu peso, quero saber se eu me enquadro. Eu devo procurar uma unidade básica de saúde, procurar um profissional, pode ser a nutricionista, se ela estiver lá nesse dia, pode ser a enfermeira da unidade básica de saúde, enfermeiro, para fazer esse cálculo, né? Então, é o que a gente chama de triagem. Toda semana, desde o início dessa triagem, a gente está realizando esse atendimento nas unidades básicas de saúde. Cada unidade tem seu dia de triagem. Então, tem um dia de triagem com o médico para algumas doenças mais específicas e os enfermeiros estão lá 4 dias. Cada enfermeiro está 4 dias durante a semana dos 5 que funciona a unidade básica de saúde. Então, no caso de obesidade, eu posso procurar um enfermeiro, uma nutricionista para fazer o cálculo do meu IMC. Outro público que também toma nessa faixa etária de 18 a 59 anos são as pessoas imunossuprimidas. E o que são pessoas imunossuprimidas? São aquelas que vivem com alguma doença autoimune, uma pessoa que tem a sua imunidade diminuída, um paciente que é positivo para o vírus HIV. São pessoas consideradas imunossuprimidas. Então, de 18 a 59 anos, essas pessoas também podem se vacinar contra a Covid-19. Outro público também nessa faixa etária são os diabéticos. Diabéticos, hipertensos, a gente está vacinando por idade, porque a gente não tem um quantitativo que dê para vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Então, obesos, imunossuprimidos são uma parcela menor da população. Então, a gente consegue vacinar de 18 a 59 anos. Pessoas que têm pressão alta, que tomam a partir de 3 tipos de medicação, elas estão sendo vacinadas por idade. Então, a gente está num público de 30 a mais. Então, a partir de 30 anos, se eu sou diabético, se eu sou hipertenso, eu posso procurar minha unidade básica de saúde no dia da triagem para pegar o formulário de autorização de vacinação, né? Então, eu posso levar uma receita que eu já tenha que comprove que eu tomo aquela medicação. Se eu faço algum tipo de acompanhamento com um médico especialista, tem um laudo, eu posso levar esse laudo. Então, a gente está sempre divulgando quais são as doenças, porque é uma lista muito extensiva, são várias doenças, né? Então, a gente está sempre divulgando. Eu citei aqui as principais, mas tem outras doenças que também se enquadram. Pessoas que fazem hemodiálise também é um público que pode se vacinar nesse momento.
Então, deve procurar a sua unidade básica de saúde, fazer a triagem, pegar o seu formulário de autorização de vacinação e procurar nos dias de drive-thru. A vacinação está sendo feita só no drive-thru, preferencialmente, porque é um dia que a gente tem um quantitativo de profissionais maior e a gente consegue dar agilidade ao processo. A gente está priorizando a vacinação nas unidades básicas de saúde daquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, elas não conseguem chegar lá até o nosso drive-thru, e aquelas pessoas também que são acamadas, né, tem algum tipo de doença que deixa incapacitada. Então a gente está vacinando essas pessoas no domicílio e aquelas que conseguem chegar na unidade básica de saúde. Quem faz as suas atividades, consegue ir no supermercado, consegue ir numa feira, está dentro desse grupo de doenças e que está autorizado a tomar a vacina Covid, então deve procurar a sua unidade básica de saúde no dia da triagem para encher seu formulário e ir ao nosso drive-thru. Para ir ao drive-thru, não obrigatoriamente precisa de carro, a gente está lá disponível para atender quem chegar. Então tem gente que chega a pé, tem gente que chega de moto, tem gente que chega de bicicleta e tem gente que chega também de carro, mas a gente tem uma equipe estruturada disponível para fazer o atendimento nesse dia. Olha, minha gente, hoje estamos conversando com a secretária Flávia Spinelli. Aqui eu estou com o panfletozinho das pessoas que precisam também se vacinar de 30 ou mais anos e que tenha comorbidades, né? Começou já desde o dia 24 a triagem, né? E a vacinação vai ser dia 29, né, doutora? Isso, então toda semana a gente está fazendo um trabalho de triagem. Todo sábado a gente está tendo drive-thru para tentar avançar o mais rápido possível na cidade. Então a gente começou vacinando a partir dos 59 anos. Então a gente vacinou de 59 a 55, depois de 54 a 50, 45 e hoje a gente está de 30 a mais. Mas, Flávia, passou despercebido ou eu estava doente no período e eu tenho 50 anos, mas eu me enquadro nessas doenças. Pode procurar, de 30 a mais. Então, de 30 até 59 anos, tem comorbidade, pode procurar o drive-thru para se vacinar. Da mesma forma, pessoas que completaram 60 anos recentemente. Não tem uma comorbidade, não tem uma doença, mas completaram 60 anos. Então, as pessoas a partir de 60 anos vão se vacinar por idade. Então, também pode procurar o drive-thru para se vacinar. Se tiver dificuldade de locomoção, for acamado, pede para uma pessoa de casa fazer o agendamento na unidade básica de saúde, que a gente vai estar procedendo com a vacina durante a semana. Então, todo sábado a gente está tendo drive-thru. Essa semana a gente está vacinando pessoas a partir de 30 anos. E próxima semana, se chegar um quantitativo bom de vacina, que a gente tem uma previsão de chegar essa semana, a gente vai abrir para comorbidade a partir dos 18 anos, que é a faixa que a gente consegue vacinar comorbidade. Então, próxima semana, se Deus quiser, a partir de 18 anos, as pessoas com comorbidade vão fazer a sua triagem durante a semana na unidade básica de saúde para se vacinar de sábado agora a 8, no nosso drive. O governo do estado, doutora Flávia, ele anunciou aí novas medidas rígidas, né, para ser aplicada a partir de hoje, né? Isso. De hoje até o dia 6 de junho, principalmente aqui para o nosso município de Lagoa de Itaenga. Fala um pouquinho aí dessas medidas, né, o que poderá ser permitido, o que não vai ser permitido a partir de amanhã em Lagoa de Itaenga. Vê bem, Júlia. Primeiro é importante a gente entender o porquê dessas medidas restritivas, né? Então, a velocidade da infecção pelo vírus coronavírus, ela está aumentando muito. A gente está tendo um quantitativo de pessoas adoecidas nesse momento, nesse período que a gente está passando muito grande. A gente está com hospitais aqui na nossa região superlotados, né? Ontem a gente precisou fazer uma transferência de um paciente mais agravado, né? A gente precisava de um leito de UTI e o leito mais próximo que a gente conseguiu aqui na região foi em Bezerros, né? Então, uma cidade bem distante daqui do nosso município, porque Limoeiro não tinha vaga, Recife não tinha vaga.
Então a situação está bem difícil. Os hospitais estão com a sua capacidade máxima de atendimento e a quantidade de pessoas adoecidas está acelerando muito. Então, para isso, essa doença a gente só consegue, né, combater com distanciamento social e uso de medidas restritivas, né? Então, aqui no nosso município, a gente já vinha com algumas medidas e agora elas vão ser intensificadas, tanto para o cumprimento do decreto estadual, como também para o cumprimento do decreto municipal que vai estar sendo publicado ainda hoje. Então, a gente tem a questão de funcionamento. O comércio em geral, ele deve funcionar durante a semana até às 8 horas da noite, né? Então, bares, restaurantes, lanchonetes podem funcionar durante a semana até as 8 horas da noite. Agora é importante também salientar que é um trabalho que a gente vem fazendo constantemente e vai reforçar ainda mais durante esses dias, um trabalho de fiscalização, que esses estabelecimentos que estão autorizados a funcionar, eles precisam funcionar de uma maneira correta. Não adianta dizer que eu estou seguindo as normas de distanciamento só deixando um local com álcool na entrada sem ter cuidado nenhum. Se as pessoas estão entrando no meu estabelecimento com máscara, se eu tenho um quantitativo ideal de pessoas dentro do estabelecimento. Um exemplo são as academias, né? Então, muita gente tem dificuldade de utilizar máscara quando está fazendo um exercício de intensidade, né? Então, acaba relaxando, abaixando a máscara. Outra questão também é o quantitativo de pessoas no mesmo horário, né? Tanto em academia, como em supermercado, no banco. Então, a gente precisa se organizar, né? O nosso comércio local, ele precisa se organizar para que, de fato, as medidas de distanciamento, as medidas de quantitativo de pessoas, né, de precaução, elas sejam realizadas da maneira mais correta possível, porque realizando dessa forma eu vou estar protegendo a mim, que estou ali naquele comércio como proprietário, vou estar protegendo os meus funcionários que estão ali trabalhando para o ganha-pão diário daquela empresa e vou estar protegendo as pessoas que estão desfrutando, né, trazendo benefício para aquele comércio. Então, é uma organização que precisa ser realizada por todos, desde quem vai ao comércio, quanto ao comerciante e seus funcionários. Então, a gente precisa dessa organização. Então, até as 8 horas, até as 20 horas, durante a semana, todos os estabelecimentos eles estão autorizados a funcionar. Nos finais de semana tem uma mudança, né? Então, a partir desse próximo final de semana, só são autorizados a funcionar estabelecimentos considerados essenciais. Então, o comércio em geral, sapataria, loja de roupa, lanchonete, restaurante, nos fins de semana, eles só podem funcionar para delivery, para entrega. Eles não podem abrir o estabelecimento para atendimento presencial no fim de semana. Só estabelecimentos considerados essenciais vão funcionar nos finais de semana. E quais são esses estabelecimentos essenciais? Eu acho que as pessoas, a gente já está com mais de um ano de pandemia, já passou por algumas medidas restritivas, a maioria já deve saber. Eu vou citar aqui alguns, que são farmácias, postos de gasolina, depósito de água e gás, lojas de material de construção, supermercado. Então, são locais que realmente não podem fechar porque causam um desabastecimento realmente da população, que é algo essencial. Eu comprar minha água mineral, eu comprar o meu botijão de gás, estourou um cano na minha casa, eu preciso de um cano, eu preciso de uma torneira, eu preciso abastecer o meu carro para ir trabalhar, minha moto. Então, são estabelecimentos considerados essenciais. Então, quem tem dúvida, a gente vai estar colocando o decreto no site oficial da prefeitura, tanto o decreto do estado quanto o decreto do município. A gente vai fazer uma gravação também aqui para a rádio local e também para circular no carro de som. Então,
falta de informação a gente não vai ter. Isso está sendo divulgado também diariamente nos telejornais. Então é importante que a gente se atente para saber o que pode e o que não pode funcionar nos finais de semana. Então, repito, durante a semana, todos os estabelecimentos eles podem funcionar cumprindo as exigências para um funcionamento correto nesse momento de pandemia, que é distanciamento social, uso obrigatório de máscara, isso todo mundo sabe, mas muita gente esquece, mas é obrigatório, e higienização das mãos, né? Então, todo o comércio ele deve disponibilizar um ponto para as pessoas lavarem as mãos com água e sabão, ou oferecer álcool em gel, álcool líquido a 70%. Então, durante a semana, até as 8 horas, os estabelecimentos podem funcionar. Nos finais de semana, banco, lotérica, farmácia, só serviços essenciais até as 18 horas podem funcionar. Então, o ponto principal do decreto estadual para funcionamento é esse. Aqui no nosso município, a gente precisou implementar também um decreto estadual. Então, as escolas pública, privada, a escola estadual, ela vai retornar ao funcionamento apenas remotamente, né? Então, a gente vai orientar que as escolas elas funcionem com aula online nesse período até dia 6, para que de fato a gente tenha uma diminuição da circulação do vírus na nossa cidade. Então, o decreto municipal ele vem implementar o decreto estadual também com a questão das escolas, né? A gente também faz um apelo às igrejas, para que as igrejas funcionem de acordo com o horário do decreto. Então, durante a semana até as 8 horas, nos finais de semana até as 6 horas, respeitando também o quantitativo limite de fiéis naquela localidade por horário, né? Então, também ter essa questão de distanciamento, essa questão de pessoas no mesmo ambiente, ver um quantitativo que não ultrapasse 100 pessoas, para que não tenha superlotação e uma facilidade maior da propagação do vírus naquele momento. Então, a gente vai ter esse decreto, esses decretos. A gente precisa que a população entenda que é um momento difícil, que colabore para cumprir, né, os decretos, porque só assim a gente vai conseguir melhorar os índices de adoecimento na nossa cidade. A gente consegue observar que a gente passou alguns dias realmente melhora. Tinha menos pessoas adoecidas ao mesmo tempo. Hoje a gente já está com o atendimento do nosso hospital municipal sobrecarregado, já tem muitas pessoas procurando a unidade mista para atendimento e já muitas vezes com um caso agravado da doença, precisando de transferência, e a gente está com dificuldade de encontrar hospitais disponíveis com leitos de enfermaria especializada e de UTI. Então, a gente precisa, né, relevar, se orientar que realmente a gente está num momento difícil e a gente precisa da colaboração de todos. Não é momento de festa, não é momento de estar marcando jogo, reunião com muitas pessoas, porque é um momento difícil de saúde, mais uma vez, que a gente está passando. Ô, doutora Flávia, tirando também a dúvida aqui do próprio ouvinte que nos manda uma espécie de banner que foi divulgado aí pela imprensa da capital pernambucana, que fala que nos finais de semana, na região metropolitana do Recife e também aqui na Zona da Mata, aí fala também aqui que, já que você falou aí até em igrejas também, mas em Lagoa de Itaenga, eu estou vendo aqui nesse banner que diz que igrejas e templos religiosos também não vão funcionar. Aqui também vai ser da mesma maneira nesse final de semana? Aqui em Lagoa de Itaenga, a orientação, seguindo o decreto, é que as igrejas elas funcionem no horário determinado pelo decreto. Então, durante a semana até as 8 horas e finais de semana até as 18 horas, respeitando um quantitativo limite de fiéis ao mesmo tempo na mesma celebração.
Tá aí tirando a dúvida com a doutora Flávia Spinelli. E lembrando que a Secretaria Municipal de Saúde, junto com outros órgãos do município, vão estar, né, doutora, fiscalizando quem está dentro aí da normalidade de obedecer o decreto, né? E aquelas pessoas que não obedecer a essas normas, essas medidas, né, de prevenção aí contra o coronavírus, serão punidas ou não? Veja bem, Júlia, a gente entende o momento difícil que todo mundo está passando, principalmente os comerciantes, e entende realmente que é uma situação difícil, essa questão de não funcionar o comércio não essencial no final de semana, mas a gente também entende que a gente já realizou muitas orientações. Desde o ano passado que a gente vem realizando orientações de como deve funcionar. Infelizmente, a gente tem algumas peças do nosso comércio que insistem em descumprir as determinações dos decretos e as determinações da gestão. Então, essas pessoas elas já foram orientadas que como devem agir nesse momento. Infelizmente, se essas pessoas continuarem descumprindo as medidas, elas vão ser punidas, né? E essa punição, ela vem com um ato de infração e associada a esse auto de infração, ela vem uma multa, né? Porque, de fato, a gente entende que questão de orientação já foi dada até demais. A gente vem há mais de um ano orientando como deve funcionar. Se as pessoas não querem entender e querem descumprir, elas vão ter que arcar com essas consequências. E uma das consequências é a multa, né? E as pessoas também elas podem perder o alvará de funcionamento do seu estabelecimento. Então, além de pagar a multa, vai ter que voltar com a documentação para tentar regularizar para poder reabrir o seu estabelecimento, e isso vai demandar um tempo. Então, é um prejuízo realmente que pode e deve ser evitado se os comerciantes, em geral, eles cumprirem as determinações dos decretos em que estão vigentes. Em meio à vacinação de Covid, também está sendo aplicada a vacinação da influenza, né? Já estamos na segunda etapa, né, doutora? Isso, então o público a ser atingido. A gente iniciou vacinando crianças e trabalhadores da saúde, e hoje a gente está vacinando idosos a partir de 60 anos e professores. Então é nossa segunda etapa. A gente realizou um dia D com os professores, fez a vacinação de um quantitativo bom de professores. As pessoas elas estão procurando, né? E a diferença só, se é um idoso que já tomou a vacina Covid, ele precisa esperar um tempo mínimo de 14 dias para tomar qualquer outra vacina, inclusive a vacina da influenza. Muitas pessoas elas ficam ainda desdenhando da vacina da influenza. É importante lembrar que a influenza, a famosa gripe, ela também é um vírus que não é um vírus de brincadeira. Ele é um vírus, a influenza é um vírus que ela pode sim deixar um adoecimento grave. Se a pessoa for acometida pelo vírus da influenza, pode agravar, pode gerar uma pneumonia e pode levar à internação e muitas vezes pode levar ao óbito também. Então a pessoa ela pode morrer de gripe, pode. Aquele resfriado comum que a gente tem de ficar com o narizinho escorrendo, um espirro, é um resfriado, mas a gripe ela é um vírus que pode realmente causar um adoecimento grave e levar ao óbito. Então, se você está dentro dessa primeira e dessa segunda etapa, crianças, trabalhador de saúde, idosos ou professores, está contemplado nas etapas que podem ser vacinados e ainda não vacinou, deve procurar a sua unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e realizar o quanto antes essa vacinação. Se tomou alguma outra vacina, esperar um período de 14 dias e assim passado esses 14 dias também procurar a unidade básica de saúde para vacinação contra a influenza, porque é essencial. Quem pode, muita gente queria tomar e não está contemplado nos grupos. Então, quem pode deve procurar o quanto antes a sua unidade básica de saúde para se vacinar.
Olha aí, minha gente, é importante, né, saber, né, do seu direito de tomar vacina. Não esqueça que as unidades básicas de saúde aqui de Lagoa de Itaenga, né, já está vacinando contra também a influenza. Essa segunda etapa vai até quando? A gente vai até meados de começo de junho agora, né? E vai avançar para outras etapas. Então, também é importante que a pessoa não deixe para o último dia, procure o quanto antes se vacinar. E tem algumas pessoas que perguntam: olha, eu tomei a vacina contra a gripe no ano passado. É preciso que eu tome também esse ano, né? Sim, a vacina da gripe ela é anual. Por quê? O vírus da gripe ele é um vírus mutável. Todo ano ele passa por uma mutação. Então a vacina que eu tomei ano passado ela não serve para o tipo de vírus que está circulando no momento. Então é feito um estudo se é lançada uma vacina atualizada e eu preciso todo ano tomar minha dose da vacina da gripe. Já foi destacado aqui, tem alguém mandando aqui a pergunta também. Olha, eu fui contemplado com a vacina de Covid-19, mas eu posso tomar a vacina da gripe? Se tiver contemplado nesses grupos, se for idoso acima de 60 anos, for criança de maiores de 6 meses a menores de 6 anos, professores ou trabalhador da saúde pode tomar. Nesse caso de tomar vacina, não precisa fazer nenhuma triagem. Para a vacina da influenza, não. Apenas levar seu cartão de vacina, seu cartão do SUS e um documento com foto na unidade básica de saúde. A triagem é apenas para a comorbidade da vacina Covid, porque aí a gente precisa realmente classificar que aquela pessoa está dentro das comorbidades autorizadas a tomar a vacina nesse tempo. Então é preenchido um formulário autorizando a pessoa, comprovando que realmente ela tem aquela doença para poder tomar a sua vacina. Hoje estamos conversando, minha gente, com a doutora Flávia Spinelli e ela fala aqui da importância de se tomar a vacina contra Covid-19 e contra a influenza, né, que é a vacina contra a gripe. Voltando um pouquinho aqui, na verdade, em relação ao tema vacina contra a Covid, doutora. A gente tem visto que os casos têm alarmado a população, né? Aumentou assustadoramente nos últimos dias, principalmente aqui em Pernambuco, tomando a vacina contra a Covid. Eu vou estar imune mesmo de quê? Veja bem, como você falou, os números eles aumentaram assustadoramente. Aqui mesmo em Lagoa de Itaenga nós temos aí os registros, né, que vocês divulgaram na página da prefeitura, nas páginas, né, que é no Instagram e no Facebook. Temos já 655 casos, né, em torno de 450 recuperados e 22 pessoas morreram desde o início da pandemia. Isso, a atualização de hoje, a gente já está com 685 casos. Então, da semana passada para cá, a gente teve um aumento muito expressivo, né, considerado realmente alarmante. Por isso, a importância do cumprimento desses decretos, para a gente tentar diminuir a circulação do vírus no nosso município. E, além disso, a gente teve, infelizmente, mais um óbito. Então, a gente está com 23 óbitos registrados hoje nas nossas bases de informação. Então, é um quantitativo muito grande de pessoas adoecidas. Muita gente adoeceu da semana passada para cá. Então, o vírus ele está circulante em nossa cidade. A gente tem variantes chegando aqui próximo a nós. Então, foi confirmada mais uma variante aqui no estado do Maranhão. E para essa variante circular entre os estados é muito fácil. Basta uma pessoa ter contato e viajar. E a gente tem profissionais que estão circulando de uma cidade para outra, de um estado para outro. Então, quando chega uma variante, é muito preocupante. E a gente tem esse quantitativo realmente de pessoas adoecendo ao mesmo tempo, muito rapidamente aqui na nossa cidade. Quando a pessoa ela é imunizada, ela tomou a vacina da Covid-19, não quer dizer que ela não vai pegar a doença. Isso é muito importante a gente salientar. A pessoa que ela tomou a vacina contra a Covid, ela está imunizada da forma grave da doença. E o que é a forma grave? É aquela que demanda uma internação, que leva a pessoa a precisar ficar internada, a precisar ficar num leito de UTI e que pode chegar ao óbito. Então, a vacina ela protege da forma grave. Da forma leve, a vacina
ela não protege. Então, mesmo a pessoa estando imunizada, tomou as 2 doses da vacina, ela pode sim pegar o vírus, ter sintomas leves ou não ter sintomas e passar o vírus para outras pessoas. Então, se numa casa eu tenho uma pessoa que foi imunizada e outra pessoa que ainda não tomou a vacina, se a pessoa que foi imunizada não continuar tomando os cuidados, ela pode pegar o vírus do Covid de forma assintomática, sem sintomas, ou de forma leve, passar para a pessoa que não foi imunizada e essa pessoa que não foi imunizada ter a doença da forma grave. E essa pessoa pode vir até a morrer. Então, por isso que mesmo estando imunizado, é importante que as pessoas elas continuem tomando os cuidados. Os cuidados são para a população em geral. Até a gente ter um quantitativo grande, né, de pessoas, mais de 50% da população vacinada, a gente não pode descuidar de maneira alguma dos cuidados contra a Covid. Então, repetindo, a vacina ela protege das formas graves da doença que podem levar à internação e a óbito. Forma leve, eu posso pegar, ou de forma sintomática e continuar propagando o vírus para as pessoas, e principalmente para as pessoas do meu convívio, as pessoas da minha casa. Circula também informações, né, pelo país todo em relação a alguns pontos negativos de algumas vacinas. Teve vacinas que causou, na verdade, trombose, né, causou até mortes também pelo mundo afora. O que você diz sobre esses temas aí polêmicos, né, que circula até na imprensa? Veja, a vacina, ela é segura, ela foi estudada, todas as vacinas que a gente está utilizando nesse momento, elas são seguras. Infelizmente, a gente teve um óbito, salvo engano, no Rio de Janeiro, de uma gestante, e ela já tinha sido vacinada. Ainda está se estudando se o óbito dessa gestante teve relação com a vacina. Ainda não foi confirmado que a gestante teve trombose por conta da vacina. Então, a vacina AstraZeneca ela foi suspensa para a imunização de gestante por precaução, porque ainda não se sabe se teve relação. E por isso, a vacina que está sendo aplicada em gestantes é a vacina Pfizer, porque ela já foi estudada realmente nesse público de gestante. Mas tanto a vacina Pfizer para gestante, a vacina AstraZeneca para todo o público de 18 a maior idade, contra a vacina Coronavac, elas são vacinas que estão continuamente sendo estudadas, são seguras, então ninguém precisa ter medo de tomar a vacina. Se pudesse tomar mais de uma, eu já tinha tomado. Porque o benefício que ela traz, às vezes a pessoa faz, eu tomei e tive reação, eu tive uma febre, eu tive uma dor no corpo, mas a reação que a pessoa pode vir a ter, porque não é obrigado, nem todo mundo tem reação. A vacina que uma pessoa possa vir a ter, ela não se compara ao benefício que a vacina traz para a pessoa. Isso é qualquer vacina. A vacina pneumo para uma criança, a vacina da influenza para a população em geral, a vacina Covid, são vacinas que estão sendo aplicadas porque realmente são consideradas seguras. Foram várias e várias pessoas estudando para fazer a liberação dessa vacina, então ela é segura, a população pode ficar tranquila em relação a isso e não deve ter medo de forma alguma de tomar. Pelo contrário, chegou a sua faixa etária, chegou a sua comorbidade, não perca tempo, procure o quanto antes o que for necessário para a sua imunização. Doutora Flávia, o que não foi perguntado nessa entrevista, fique aí à vontade para acrescentar e em seguida faça aí as suas considerações finais, que eu tenho a certeza que o que foi falado aqui neste programa tem sido útil para quem pôde ouvir e assistir a essa programação informativa. Bom, Júlio, eu só quero reforçar, né, que a gente está passando por um momento realmente muito difícil. São dias em que a gente tem muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. Além da Covid, a gente, como eu já falei no início, a gente está num período de dengue, então as pessoas elas não podem descansar para dengue. Eu não posso deixar água parada na minha casa, eu não posso deixar um reservatório, uma caixa descoberta, uma tampinha de garrafa, Júlia, que eu deixo na minha casa, que cascas acumula de ovo água. também.
tampinha de garrafa, casca de ovo, pneu, qualquer um copo descartável, qualquer coisa serve de reservatório para dengue, para chikungunya. Tem um novo vírus vindo aí, um tal de malaio, que também está sendo considerado pior do que a chikungunya. Então, quem teve chikungunya ali em 2014, 2015, tem gente que ainda tem sequela até hoje. Teve gente que morreu, veio a óbito de chikungunya e de dengue. A gente já tem casos aqui na nossa região, cidades muito próximas às nossas, de dengue hemorrágica, né? E dengue hemorrágica mata. Então, a gente está num período bem difícil. E os sintomas, infelizmente, também parecem com Covid. A pessoa fica com uma moleza, uma dor no corpo, tem febre. Então, é importante que a gente tente. A melhor coisa que a gente vai poder fazer sempre é se prevenir. Então, para prevenir de dengue, chikungunya, danado desse malaio que está chegando, eu não posso descansar sempre da visualização e da organização geral da minha casa. Não posso deixar nada que possa virar um criadouro. Uma folha, ela pode virar um criadouro. Se ela é uma folha côncava que pode ali acumular água, ela pode virar um criadouro do mosquito Aedes aegypti, e aí ele vai se tornar em dengue, chikungunya, pode se tornar nesse outro vírus que está adoecendo e levando gente a óbito. Então, a dengue, ela não sumiu. A gente já teve casos de dengue hemorrágica aqui na nossa região. Eu estava conversando hoje com o meu coordenador de vigilância em saúde, Gilmar Bellarmino Júnior. A gente vai começar a fazer bloqueio de dengue, porque a gente está com casos de dengue aqui no nosso município. E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque é uma doença que pode agravar e pode levar à morte também. Então, a gente tem que reforçar os cuidados, não deixar nada que vire criadouro para eu não trazer mais esse mal para dentro da minha casa, né? Então, tenho que ter cuidado com esses criadouros, não deixar nada disponível que possa virar. Continuar reforçando os cuidados com a Covid-19, que todo mundo já sabe, que é o uso de máscara da maneira correta. Não adianta eu botar uma máscara e deixar meu nariz do lado de fora, botar a máscara apoiada no pescoço, tá junto de uma pessoa sem máscara, porque o vírus, ele é invisível. Ninguém sabe quem tá com o vírus aqui hoje, até ela começar a manifestar sintomas. E isso pode durar 7, 10 dias para a pessoa começar a manifestar sintomas. E até lá está transmitindo para outras e outras pessoas. Então, o uso da máscara, ele é obrigatório e essencial. Ô, doutora, e a gente fica observando, né, pessoas até esclarecidas. Aí sai de casa, eu vou ali conversar com o vizinho, não ponha máscara. Eu vou ali comprar algo no mercado que é no meu próprio bairro. Eu não preciso usar minha máscara porque eu estou no meu bairro. Veja que crendice que criaram sobre o Covid. Então, na frente da minha casa, com o meu vizinho, no supermercado, no banco, vindo no banco de feira, a Covid, ela vai estar em qualquer lugar. Basta uma pessoa estar infectada para passar para outras e outras. Então, se eu não tiver cuidado, não usar a minha máscara da maneira correta, eu vou estar me contaminando. Mesmo que eu esteja vacinado, eu vou estar me contaminando e contaminando outras pessoas. Então, é importante intensificar ainda mais nesse período que a gente está de agravamento as medidas preventivas para a Covid-19. Respeitar os decretos vigentes. Então, não pode estabelecimento funcionar depois das 20 horas durante a semana e depois das 18 horas no final de semana. Então, a gente vai estar com as equipes de saúde fazendo fiscalização. Mandar um abraço também para os meus amigos da Guarda Municipal, que junto com a gente está sendo trabalho diuturnamente, final de semana, feriado, tá lá na linha de frente junto conosco, trabalhando, tentando abraçar e levar o melhor que a gente pode para a população, que é a prevenção, né? Então, muitas vezes a pessoa recebe a equipe da saúde, da vigilância, junto com a guarda e fica com raiva. Tá fazendo errado e ainda fica com raiva, né? Então, o decreto, ele tá para ser cumprido. A gente não faz o decreto de brincadeira, é a necessidade. Então, se você, amigo comerciante, né, precisa colaborar com a saúde, a sua saúde primeiramente, a saúde dos seus funcionários e a população em geral. Então, os decretos, eles estão para ser cumpridos. Não adianta também os bares estar fechados e eu estar fazendo festa clandestina no meu quintal de casa, na minha casa, jogando bola com um monte de gente,
fazendo festinha, comprando bebida, chamando os amigos para minha casa. Não é momento para isso. É momento para isolamento. Quanto menos pessoas eu conviver, a possibilidade de propagação do vírus vai ser menor. Então a gente precisa passar por mais esse momento de isolamento para poder passar por esse momento difícil da doença e mais para frente estar vivo, estar com os nossos familiares vivos e com dias melhores, se Deus assim nos permitir. Doutora, boa sorte para você, para sua equipe, né? E que cada um possa se cuidar. O lema é esse: cuide-se quem puder, meu irmão e minha irmã. O cuidado ele precisa começar por mim. Não adianta eu cobrar o que é que a saúde está fazendo, o que é que a gestão está fazendo, se eu sou o primeiro a descumprir, a não colaborar com os cuidados. Então se cuide da sua família, cuide das pessoas que você ama, que se a gente, todo mundo tiver essa consciência coletiva, a gente com certeza vai passar desse momento difícil e daqui a uns dias esses momentos vão ser uma lembrança ruim que passou. Mais uma vez, agradecer aos profissionais de saúde que estão trabalhando comigo, sem horário, sem final de semana, sem descanso, para que a gente possa trazer o melhor que a saúde pode dar para a população. Mandar um abraço para a nossa prefeita, Dona Graça, que também está de braços dados conosco, sempre implementando, trazendo a sua sabedoria para trazer um trabalho ainda melhor para a nossa população. E um abraço a todos os amigos que nos escutam nesse momento. Até mais. Olha, minha gente, essa foi a doutora Flávia Spinelli que falou, né, de assuntos importantes de saúde à nossa população, e a gente fica por aqui, mas fique no aguardo que vem aí o pessoal também para falar sobre outros assuntos, e a delegada e deputada Gleide Ângelo será a convidada de hoje, daqui a pouco, viu? Fique no aguardo. Itaenga FM 98,5, o som de Itaenga,